Nasci em Salvador em 21 de outubro de 1976. Ou seja, sou um homem relativamente jovem ainda, 45 anos. E nasci numa família católica. E a decisão de ser sacerdote, melhor, a gente não decide. O chamado que a gente escuta de Deus aconteceu aos meus 19 anos. Eu comecei a me dedicar ao serviço à juventude. Trabalhei na pastoral da juventude, ajudei muitos jovens. Eu lembro que naqueles anos 19 e 20, nós até casa construímos para as pessoas que não tinham. Então isso me despertou um interesse muito grande a colocar a minha vida por uma causa nobre. 2 anos depois, aquele envolvimento, aquela vivência com o sagrado, com os jovens, com a vida de oração, com o contato direto com o povo, eu fui para o seminário. O seminário dos Legionários de Cristo. Com regras, disciplinas duras, estudar línguas, estudar liturgia, história do cristianismo, filosofia, teologia, e foi se passando os anos. Porque até então, eu estava num seminário da Igreja Romana. E esse professor Augusto Florestano falava muito das igrejas do Oriente. E eu ficava encantado com tudo que ele dizia. E ele começou a me falar, além das aulas, complementando por fora, algumas informações. Ao ponto de dizer, você quer conhecer? Eu te levo na igreja. No primeiro dia que eu entrei, fiquei vislumbrado, fascinado, com toda aquela iconografia pelas paredes, né? Aquela missa cheia de simbolismo, de elementos litúrgicos, que abriram os meus olhos e eu fiquei assim, paralisado, encantado. Então eu deixei a igreja romana e passei a ser seminarista da igreja ortodoxa e continuei até os dias da minha ordenação e como hoje sou um sacerdote ortodoxo. Não foi fácil, não é fácil, porque você faz renúncias, né? Muitas. Né? Primeira renúncia, você faz a renúncia por construir uma família, mas depois você descobre que existe uma família muito maior. Não tem filhos biológicos, mas você encontra os presentes que Deus lhe dá, que são tantas pessoas de diversas situações e etnias, que cruzam o seu caminho dado pela providência, que você descobre quão grande é a sua família. Às vezes fica difícil falar porque eu vivo isso à flor da pele todo dia. Eu estou com pessoas que tiveram que abandonar os seus países por serem perseguidos por este comunismo e socialismo que está destruindo vidas, nações. E eu fui ver com os meus olhos e pude trazer essas pessoas para cá e ouvir as suas histórias. E comecei a pensar, meu Deus, como é que pode um chefe de uma nação fazer isso com o seu próprio povo? E um padre tem que ser isto. Tem que ser pai, tem que ser mãe, tem que ser justo, tem que ser um educador. Né? Essa é a função do padre, cuidar das pessoas, acolher, amar, ajudar, querer que a pessoa seja ela mesma e cresça, coloque para fora os talentos que tem. Então, se eu nascesse de novo, se você me perguntasse o que você queria ser, eu responderia padre. Se me perguntasse de novo, padre, sempre padre.